A Polícia Federal deflagrou nesta manhã uma nova fase da Lava Jato batizada de Operação Satélites. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e teve como base as delações de executivos da Odebrecht. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. E os alvos da PF têm relação, Vera Magalhães, com senadores importantes da República. Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado, Renan Calheiros, os dois aí do PMDB, e também tem um petista, o senador Humberto Costa. Vera. Só esclarecendo aqui para o ouvinte, para quem está nos assistindo, essa fase satélites aí, nada tem a ver com a lista do Janot, com a pacoteira que o Janot entregou na semana passada, tá? Esta só chegou hoje ao gabinete do ministro Edson Fachin. Essas providências já são consequência das delações, por quê? Porque desde que a ministra Carmen Lúcia as homologou em janeiro, elas já estão aptas a municiar outras investigações. Então, provavelmente, essas diligências que foram realizadas nesta fase vão municiar investigações já abertas contra esses senadores. Além dos que o Patrick citou, tem o Waldir Haupt, de novo, também reincidente aqui. Todos eles estão negando. O senador Eunício Oliveira é um empresário aí riquíssimo, tem várias empresas que prestam serviços para várias áreas do governo. São essas empresas que estão no foco dessa fase da investigação. A Confederal, que é a empresa dele de transporte de valores, a Corpus, que também é uma empresa de transporte, e a empresa dele que faz limpeza. As três estão sendo objeto de investigações nesta fase da Lava Jato. O Renan já é um veterano da Lava Jato também, teve assessores seus investigados nessa fase. Vamos ver do que se trata. Ainda tem uma parte que está sob sigilo. Depois que os dois falarem, eu acho que tem uma coisa importante para a gente falar sobre Lava Jato hoje, que foi o discurso do presidente do TSE, Gilmar Mendes, ministro do STF. Vamos ver o que eles falam da fase de hoje. Isso, e a gente volta nisso. É um dos temas que vai você agora, Madureira. Não, pois é. O que achei curioso hoje, eu não sabia que entre as empresas do senador Eunício Oliveira havia uma empresa de transporte e guarda de valores, né? É uma coisa realmente bastante apropriada, né? Para quem faz esse tipo de expediente que a gente tem olhado aí na Lava Jato, nada, não estou fazendo nenhuma ilação, não. Só estou achando bastante curioso. Depois, uma outra empresa que é de limpeza. Limpeza é relativa à lavagem, né? Ali pode se lavar dinheiro também. Enfim, esse senador Eunício, ele tem Silombroso, aquele cientista português que dizia que o criminoso, né, ele tem o biotipo, mas esse senador Eunício Oliveira, eu acho ele muito pitoresco. Primeiro porque ele deve ter uns 98 anos e acha que tem uns 33. Então ele usa um corte de cabelo, ele pinta o cabelo. É como eu dizia do Ike Batista, entendeu? Você sempre tem que desconfiar desses caras que usam peruca. Ele não usa peruca, mas ele quer passar uma coisa que ele não é. Então eu achei uma boa a polícia baixar lá no Eunício Oliveira. O Renan Calheiros, como a Vela falou muito bem, já é frequentador de delegacia há muito tempo, é daqueles elementos não tem currículo, tem ficha corrida. Então eu tô esperando aí os resultados dessa operação de hoje. Andreasa, você. Acho que está tudo dito. Apenas lembrar, ressaltar, reforçar a presença do senador Humberto Costa, né? Do PT de Pernambuco, é um dos principais batedores de pau por essa falsa reforma política, essa reforma golpista que nos querem enfiar a goela abaixo do financiamento público de campanha e da lista fechada. O Humberto Costa só terá sobrevivência política no Brasil se isso prosperar. Ô Vera, traz a questão envolvendo o presidente do TSE, o Gilmar Mendes, criticando aí o vazamento, falando em descarte de provas, né? A gente vai falar sobre a reforma política ainda, mas porque não ele está falando de Lava Jato, né? Ele está na reunião da segunda turma hoje do Supremo, que trata da Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes criticou o vazamento da lista do Janot, com base numa coluna feita pela ombudsman da Folha no fim de semana, que disse que teve uma espécie de entrevista em off em que procuradores da República vazaram alguns nomes da lista. E aí ele deu a senha para algo que é perigoso e que a gente tem que ficar atento. Ele falou em descarte de provas por causa desse vazamento. Olha,
Isso me lembra a Operação Castelo de Areia. Eu já estava ouvindo esta tese do descarte de provas em bastidores de políticos ao longo das últimas semanas. E tentou-se lá no início da operação, fazer várias coisas para anular a Lava Jato como um todo e não prosperaram. Descartar provas com base em vazamentos não me parece razoável. Está havendo vazamentos de vários lados desde o início da operação e isso não foi motivo para descarte de prova e nem para anulação. Mesmo porque o próprio Janot pôs nos pedidos um pedido para quebra de sigilo. Então, o sigilo que há, ele é agora momentâneo, enquanto o Fachin não se manifesta. Por conta de um interregno de 3 dias, você querer anular a delação mais importante da Lava Jato até agora, não me parece razoável e parece, mais uma vez, o ministro Gilmar Mendes querendo dar um contorno jurídico para esse tipo de ação que os políticos estão loucos para perpetrar. E você, Andreasa? Olha, eu tenho falado sobre isso aqui. O que a ombudsman da Folha denuncia no domingo é gravíssimo, tá? Vazamento de delação para jornalista é gravíssimo, tá? São informações sigilosas. A gente não pode relativizar isso. Discordo da Vera quando ela diz que porque o Procurador-Geral da República pediu a quebra de sigilo, esse sigilo está portanto, perto de cair, que isso justifique a antecipação da abertura dessa informação. O sigilo ainda continua, não é aceitável. Será possível que o Ministério Público faz vazamento em off, espécie de entrevista coletiva em off para alguns jornalistas? Porque isso é gravíssimo. Então, assim, as coisas vão ser ditas, tá? Eu não acho que seja motivo com o que há hoje para descartar provas. Mas que é bizarro e enche o saco que a Justiça, que o Ministério Público não seja capaz de sustentar o sigilo nesse país, porque agora é contra esses políticos aí vagabundos que todo mundo quer ver preso. Mas no futuro pode ser contra qualquer um. Então é o seguinte, ou existe sigilo de justiça ou não existe. Se existe e está valendo, vamos respeitar. Uma vez que caia, aí se torna público. E você, Madureira, como viu aí a colocação do ministro Gilmar Mendes? Eu tenho observado o ministro Gilmar Mendes dos últimos tempos, ele tem circulado muito, tem se pronunciado muito e, em geral, o que me passa do discurso dele, como se diz hoje em dia, da narrativa dele, é que ele está ali meio que procurando uma porta de saída legal, né, para melar a Lava Jato, ou seja, uma porta de saída para que alguns políticos mais chegados, mais amigos, ou que talvez saibam algumas coisas sobre o juiz Gilmar Mendes que o resto da sociedade desconheça, ele está meio que a serviço, a impressão que eu tenho, veja bem, só uma impressão que ele está ali participando desse mutirão aí para achar aí uma saída de emergência, né, do incêndio que está sendo a Lava Jato no plenário do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Legal. Me parece, né? Agora, só para encerrar, eu só advirto ao ministro Gilmar Mendes, que inclusive dia 26, agora domingo, ele vai ver que isso aí, esse papo dele não cola. É melhor ele buscar outra cantilena. Legal. Falou, Patrick? Alguma coisa, Vera? Não, é importante a gente falar, porque ele falou o seguinte, que a Procuradoria estaria vazando isso para chantagear o Supremo, colocar o Supremo na parede e obrigá-lo a aceitar. Não é disso que se trata. Vazamentos existem e existem dentro do TSE. O ministro Gilmar Mendes sabe disso. Existem dentro do STF também. Não são só procuradores que vazam, ministros do Supremo também vazam, advogados também vazam. Nós, jornalistas, temos a obrigação de tentar antecipar as notícias. Essa é a nossa obrigação e, inclusive, o sigilo da fonte está
garantido pela Constituição, é uma garantia da liberdade de imprensa. Dela se valem não só procuradores, mas também ministros do Supremo quando lhes convém. Então, gente, vamos chamar as coisas pelos nomes. Criticar vazamento quando convém aí, é uma coisa. Qual é? Vai lá, Andreasa, que a gente tá com a janela super estourada aqui. Vai lá. Vamos voltar com esse tema janela, depois, Patrick. Então? Depois da janela? Vamos abrir a janela. Tá estourada, pessoal. Cuidado. Só para lançar a questão. Uma coisa é apurar e uma vez que haja o vazamento, ir atrás. O que a ombudsman diz, e o que está colocado aí, é que teria havido uma entrevista coletiva em off selecionada para vazar conteúdos das delações. Isso é outra coisa. É claro que o jornalista tem obrigação, diante de uma oportunidade, de fazer o seu trabalho, mas esse caso aí é diferente.